desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Se essa dúvida já fez você perder aquela questão de concurso, então se liga, porque hoje a gente vai construir juntos a famosa Ponte de Ouro. Pense nela como um mapa mental para nunca mais errar esse tipo de questão. Vamos lá? E aí? Posso, mas não quero. Contra quero, mas não posso. Parece até simples, né? Mas na hora da prova isso vira uma confusão danada. A chave para destravar tudo isso está na chamada fórmula de Frank. Se a gente dominar essa lógica, a chance de errar cai para zero. No final, essa diferença vai estar super clara, pode apostar. Beleza, então vamos começar pelo começo. O que exatamente é essa tal de ponte de ouro de que todo mundo fala no direito penal? A ideia por trás disso é simplesmente genial. Pensa comigo, para o Estado é muito melhor que o crime nem aconteça, certo? Então o que ele faz? Ele cria uma saída de emergência, uma ponte mesmo, para quem já começou a cometer o crime, mas pensa duas vezes. É basicamente o Estado dizendo, olha, se você voltar para a legalidade agora, eu te dou um belo de um desconto na pena. É uma política criminal muito inteligente. E essa ponte tem basicamente três caminhos. Os dois primeiros, desistência voluntária e arrependimento eficaz, estão ali, juntinhos, no artigo 15 do Código Penal. Já o terceiro, o arrependimento posterior, que a gente vai ver que é um pouco diferente, está no artigo 16. Bora destrinchar cada um deles. Agora presta muita atenção, porque este aqui é o pulo do gato. A fórmula de Frank é a ferramenta definitiva. Se o agente está lá querendo continuar o crime, mas não pode porque algo de fora o impede, a polícia chegou, a arma falhou, a vítima reagiu. Isso é tentativa. Simples. Agora, se nada impede, se o caminho está livre para ele continuar, mas ele, por vontade própria, pensar, quer saber? Não vou mais? Aí sim, ele está na ponte de ouro do artigo 15. É a diferença entre ser impedido e escolher parar. Certo, vamos pegar o primeiro caminho dessa ponte. O que acontece quando o agente decide simplesmente parar no meio da execução do crime? Aqui, o ponto central é o seguinte: a execução do crime ainda não acabou. Pensa que o agente está no meio do serviço, sabe? Ele está executando os atos, mas antes de terminar tudo o que ele precisava fazer, ele, por decisão própria, para. Ninguém forçou, ninguém chegou, ele escolheu parar. E esse exemplo é clássico de prova. O sujeito atira uma vez na vítima, ele tem mais bala no revólver, a arma está funcionando, não tem ninguém por perto para impedir, ele poderia continuar atirando. Mas por algum motivo, ele para e vai embora. Olha que interessante, ele não vai responder por tentativa de homicídio. Ele só responde pelo que ele efetivamente fez até ali. Nesse caso, lesão corporal, talvez. Para guardar para a prova, o bizu é esse: desistiu antes, voluntariamente. A palavra-chave aqui é antes. Ele para antes de esgotar a execução. A ação dele é, na verdade, uma não ação, uma omissão. Ele só para de fazer o que estava fazendo. Beleza, agora vamos para o segundo caminho. E se o agente não parou no meio? E se ele foi até o fim, fez tudo o que planejava, mas aí bateu um arrependimento e ele tentou consertar a situação? A diferença aqui é muito sutil, mas é o que a banca adora cobrar. Na desistência voluntária, ele para no meio. Aqui, no arrependimento eficaz, ele já fez tudo. Ele esgotou os atos de execução. O crime, a partir dali, vai se consumar sozinho. Só que aí ele se arrepende e faz uma coisa nova. Ele age ativamente para impedir que o resultado aconteça. O exemplo do veneno é perfeito para entender isso. O agente vai lá e ministra o veneno na bebida da vítima. Pronto. A parte dele, o ato de execução, está completa. Mas aí bate o arrependimento e ele faz uma nova ação. Ele corre, leva a vítima para o hospital, dá o antídoto. E o ponto crucial é: o arrependimento dele tem que ser eficaz, ou seja, tem que funcionar. A vítima tem que ser salva por causa da ação dele. Se ele conseguir, também não responde por tentativa de homicídio. Então, o bizu aqui é focar nessa sequência. Executou, mas evitou. São duas etapas. Primeiro, ele executa tudo. Segundo, ele age para evitar o resultado. Simples, né? Executou, mas evitou. Ok, agora que a ponte de ouro está mais clara, vamos falar de uma prima dela que as bancas de concurso adoram usar para confundir a gente. A tal da ponte de prata. A maior diferença aqui é o tempo. Na ponte de ouro, o crime não se consumou. Já aqui, na ponte de prata, que é o arrependimento posterior do artigo 16, o crime já era. Já aconteceu, já se consumou. Aqui a gente está falando de uma chance de diminuir o prejuízo depois que a casa já caiu. Só que atenção, essa ponte aqui é bem mais seletiva. Tem um monte de regrinha. Primeiro,
só vale para crime cometido sem violência ou grave ameaça. Pensa num furto, numa procuração indébita. Roubo, nem pensar. Segundo, a reparação do dano tem que ser voluntária. E terceiro, que é importantíssimo, tem prazo de validade. Tem que ser feito antes de o juiz receber a denúncia. Depois disso, já era. E o resultado final também é o outro, completamente diferente. Aqui não tem como afastar a tentativa, porque o crime já está consumado. O agente vai ser condenado, sim. O que ele ganha é uma redução de pena obrigatória de 1 a 2/3. É uma causa de diminuição de pena, e não um jeito de escapar do crime em si. Beleza, agora é a hora de juntar todas as peças. Vamos consolidar tudo isso para gabaritar qualquer questão que aparecer sobre esse tema na prova. Essa tabela aqui é ouro puro na hora da revisão. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando pega uma questão é essa da primeira coluna. O crime se consumou? Se a resposta for não, opa, estamos no território da ponte de ouro, lá no artigo 15. Se a resposta for sim, o crime já aconteceu. Aí a gente vai para a ponte de prata, no artigo 16. Essa pergunta já resolve 90% dos problemas. E para fechar, os bizus finais, o resumo da ópera. O agente parou no meio da execução, desistência voluntária. Ele terminou tudo, mas agiu e salvou a pátria, arrependimento eficaz. O crime já aconteceu, mas ele devolveu a grana ou consertou o estrago, arrependimento posterior. Ah, e um detalhe. Se o esforço dele para salvar a vítima falhar, aí é crime consumado e ponto final. E o mais importante, a voluntariedade não precisa ser espontânea, só não pode ser forçada. Tudo bem? Hora da prova. Vamos ver se o conteúdo fixou. Questãozinha clássica com cara de concurso. Vamos ler com calma e aplicar nosso método. O que a gente tem aqui? Pensa aí nas nossas perguntas-chave. Primeira, o crime de homicídio foi consumado? Não, a vítima sobreviveu. Beleza, então não é ponte de prata. Estamos na ponte de ouro. Agora a segunda pergunta, ele parou no meio do caminho ou ele terminou os atos e depois agiu para salvar? Ele terminou, deu o veneno e depois agiu. Como é o nome disso mesmo? Isso aí é arrependimento eficaz. Perfeito. Ele não desistiu no meio do caminho. Ele completou a execução, que era dar o veneno. A ação dele foi posterior a isso. E o mais importante, foi eficaz. Salvou a vítima. É o segundo caminho da nossa ponte de ouro. Pronto. Com essa estrutura mental, a ponte de ouro deixa de ser um bicho de 7 cabeças e vira um caminho certo para garantir pontos na prova. A questão agora é, qual o próximo tema difícil que a gente vai desmistificar? Com o método certo, não tem o que temer. Bons estudos e até a próxima!